Gente, meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo já há 28 anos aí pelo Brasil afora. O projeto nasceu em Belo Horizonte e já há quase 10 anos divide aqui essa parceria com o SESC, pelo qual a gente agradece pela confiança, pelo nosso trabalho e não só pelo presente, como pelo futuro também. A gente tem uma programação bem legal aí para frente, e como eu faço evento pelo Brasil afora, eu esqueço. Então, eu peço a Paula para me ajudar. Dia 27 de maio, Ana Miranda. Lançando 2 livros, né? 2 livros. Dia 10 de junho, Santiago Nazarian e Rafael Montes. E 24 de junho, Ismael Canepelli e Socorro Racioli. Lembrando que a Ana Miranda não é daqui a 15 dias, para o pessoal não chegar aqui por engano. Né? Pois é. A programação está bem legal. Em junho, a gente está trazendo o Rafael Montes, que é um paulista, né? Dançando junto com o Santiago Nazarian, que é daqui de São Paulo. São 2 livros novos. E, em 24 de junho, uma pessoa de Fortaleza, que é a Socorro Racioli. Com Ismael Canepelli. Né, e o Ismael, que é de Porto Alegre. Vem cada um do lugar do Brasil para falar sobre uma coisa que eles têm em comum, que é o cinema. A Socorro foi aluna do Gabriel Garcia Marques no curso de cinema em Cuba. E o Ismael teve imediatamente um livro que ele escreveu transformado em cinema, do qual ele é protagonista. É uma história bastante interessante. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Agradecer ao pessoal da Escola Municipal Celso Leite, que está aqui, mais uma vez nos prestigiando, e pedir que quem for professor, que escreva na fichinha que é professor. Depois eu fazer um contato especial com a pessoa. Uma alegria muito grande da presença de vocês aqui, viu? Muito obrigado. Bem, agora nós vamos à palestra de 6 horas do Cristóvão Tesa, logo depois Quem Sobreviver. Cristóvão, boa noite. Boa noite. Uma alegria dar continuidade ao lançamento da sua obra, né? A gente já fez o Filho Eterno. E antes de começar, Cristóvão, como eu tinha pedido, a gente tá bem ensaiadinho, porque ontem a gente fez em Belo Horizonte, viu, gente? Vocês vão ver, treinadinho. E eu queria que você falasse um pouco assim sobre você, sobre um apanhado da sua história até o professor, se me permite essa. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado ao Afonso Borges, ao Sempre um Papo, ao SESC por abrir esse espaço aí de debate de literatura, que é sempre um oásis, né, num país tão necessitado de leitura como o Brasil. Bom, a minha história de escritor, fazer um breve retrospecto, o difícil de a gente começar a falar disso é que tem que confessar a própria idade, né? É mais ou menos a história também que eu vivi no Brasil dos últimos 60 anos. Estou com 62 anos, sou de 52. A vantagem que pode furar fila. Já é uma grande vantagem furar fila. É a única vantagem que eu achei até agora. No aeroporto, ontem estava o Cristóvão de primeiro lá, ontem eu cheguei no aeroporto, o Cristóvão primeiro, essa fila imensa, você falou, tem 60 anos. Aí eu fico na dúvida, não sei qual é o pior, se eles aceitam ou me barram a passagem. E eu passei uma infância nos anos 50 no interior de Santa Catarina, que era ainda um ambiente rural. Era um Brasil ainda profundamente rural, o Brasil da primeira metade do século XX, né? Cidades pequenas, um Brasil antigo. E fui me tornando adulto, adolescente, nos anos 60, numa década que que testemunhou profundas transformações no Brasil e no mundo, e que repercutiram muito na minha vida. Foi o ano que teve o golpe militar em 64, depois o sobregolpe em 68, que fechou o Congresso e instaurou uma ditadura militar que iria durar 20 anos. Foi também uma década de grandes transformações culturais no mundo, uma década revolucionária, da época dos grandes slogans, é proibido proibir, é a imaginação no poder, né? A época dos cabelos compridos, que ser rebelde era ter cabelo comprido, ser hippie, em que todo mundo achava fumar maconha uma coisa legal e revolucionária, né? Naquele tempo era inocente o uso da droga. A época da implosão do que se chamava família nuclear tradicional, a década em que as mulheres começaram a ocupar um espaço no mundo, a sair daquela simplesmente de sair da cozinha, digamos, que era a visão tradicional do papel da mulher na sociedade patriarcal, e começar a entrar no universo de trabalho. Ou seja, foi
todas as grandes transformações por que passou o mundo dos últimos 50 anos foram marcados na década de 1960. Quer dizer, dos Beatles à queima de sutiãs em praça pública, né, na época das feministas, etc. Da tomada do poder pelos militares da América Latina ao grande impasse União Soviética e Estados Unidos, comunismo e capitalismo, a polarização, o mundo dividido em duas partes, e que ninguém podia escapar disso aí. Foi uma época também de grandes utopias, que as pessoas sonhavam ou com um mundo natural, puro, uma espécie assim de Oriente revisitado, vivendo junto com a natureza. Todo esse discurso hoje natureba que existe, a valorização da vida natural, a defesa da natureza, das árvores, etc., nasceu naquela década de 60, ou pelo menos ali ganhou seu grande impulso, quase que místico, né, naquela época. E, ao mesmo tempo, as utopias políticas, a época da luta armada, no mundo inteiro, os movimentos de terror, terroristas, ou seja, nós não podemos pensar o que é o mundo hoje sem pensar o que aconteceu na passagem dos anos 50 para os anos 60. Estou fazendo esse painel histórico para dizer que, exatamente, em 1960, eu tinha 8 anos, em 1970, eu tinha 18 anos. Então, foi a fase da minha adolescência. Eu vivia esse Brasil trepidante daquela época, no bom e no mau sentido, e absorvia aquilo intensamente. E, no terreno pessoal, quando tinha 7 anos, o meu pai morreu num acidente de lambreta, que era o veículo da moda na época, né? Na época do JK, da construção de Brasília, etc., a lambreta já era o primeiro símbolo da modernização do país, e que acabou por matar meu pai. E então era um guri sem pai já. Outro trauma, a gente saiu de uma cidade pequena, fomos morar em Curitiba. Curitiba, fui para um apartamento, que eu nunca tinha visto um apartamento de perto, de entrada dentro do apartamento. A família passou dificuldades, a gente caiu de padrão de vida. Naquele tempo, nós falávamos em seguro de vida, isso aí era uma coisa... Então, foi um momento muito traumático para mim. Eu tive uma adolescência problemática e, ao mesmo tempo, um tempo de revolta muito grande que eu via na família. Tinha 3 irmãos, greves contra o governo, etc. Aquilo eu fui absorvendo. E as primeiras leituras também. E eu me sentia um jovem, um adolescente infeliz, como milhões de outros adolescentes, né? Todo adolescente. Eu cheguei, pensando retrospectivamente, eu cheguei à primeira conclusão sobre literatura. O que produz literatura é infelicidade. Né? Pessoas felizes vão para o cinema, namoram, né? Passeiam, sofrem com moderação, aceitam a realidade, etc. As pessoas vivem. Os infelizes é que se trancam no quarto escuro e ficam lá escrevendo, sem ninguém pedir para ele escrever nada, eles se metem a escrever, passam horas escrevendo aquela coisa, sem garantia nenhuma de futuro. Então, só uma grande infelicidade pode produzir esse tipo de impulso masoquista, né? Pouco normal, que leva a produzir um escritor. Eu falo isso brincando, mas tem um fundinho de verdade aí, né? Quando me diz assim, o que eu tenho que fazer para o meu filho ser escritor? Eu digo, tranque no quarto escuro, tire a comida, bata nele, crie problemas. Crie problemas que ele vai ter que escrever um dia sobre isso e vai se tornar um escritor. Quer dizer, não dá para a gente conduzir nesse tempo. Então, a minha ideia, o meu projeto de escritor começou ali, depois de ler Monteiro Lobato, com as primeiras leituras, Júlio Verne, Conan Doyle, nasceram naquela ideia de revolta. Escrever um ato de revolta era, ao mesmo tempo, um gesto existencial, quer dizer, não se escrevia para você produzir um objeto, como assim um sapateiro faz um sapato, o escritor faz um livro. O ser escritor era como ser um artista, alguém diferenciado da manada, alguém fora do sistema, alguém que tem orgulho de estar sozinho. E isso era muito um discurso anos 60, a afirmação do indivíduo, né? E foi um discurso vitorioso, porque hoje todo mundo é um pequeno imperador. Aquilo nasceu lá nos anos 60, aquela ideia de que você podia desafiar o teu pai, a mãe, brigar, fugir de casa. Era uma época, todo mundo queria sair de casa, eu mesmo saí de casa, eu com 16 anos já me arranquei, né? Tinha problemas ou seja, era um pequeno revoltado como milhões de outros daquele tempo, e a literatura, para mim, marcou esse espaço de margem. Escrever era uma maneira de afirmar a minha individualidade, afirmar o que eu era, contra o mundo, contra o sistema.
E era uma época interessante, ali nos anos 60 e 70, porque ela tinha todos os defeitos, se a gente pensar retrospectivamente, uma certa ingenuidade, mas não foi uma época cínica. As pessoas acreditavam profundamente nos seus projetos. Era tanto os malucos, como o pessoal da luta armada, que se entrou numa guerra perdida, que se sabia perdida desde o começo, que apenas fortaleceu a ditadura, quanto os hippies, os que abandonavam a cidade, quanto eu, por exemplo, na hora de fazer a universidade, eu simplesmente não quis fazer vestibular, acabei o 2º grau, queria ser marinheiro, fiz curso de relojoaria, fui consertar relógio, depois curso de quê? Fiz Curso de quê? relojoaria, eu fui relojoaria. E cheguei a abrir uma relojoaria numa cidadezinha lá no litoral do Paraná, Antonina, e me juntei com uma trupe de teatro, né, um teatro comunitário popular, para a grande tristeza da minha mãe, que não via futuro nenhum naquele pequeno marginal de cabelo comprido, que mal tomava banho e andava de chinelo, e andava com más companhias. Era o pior cenário possível que se podia ter naquele tempo. O que era o espírito da época, né? E essa foi meu espírito. É claro que depois viajei, fui para a Europa, consegui uma passagem de ida, fui até Coimbra, supostamente para estudar, mas foi exatamente o ano da Revolução dos Cravos, que caía o Império Português na África. Eu cheguei lá em dezembro. A universidade estava fechada nos primeiros anos, então eu até achei, felizmente, não precisava ir para a universidade, ficava lendo meus livros. Fui para a Alemanha, fui lavar prato, fui trabalhador ilegal, andei de mochila pela Europa, passei 1 ano e 2 meses. Para mim foi uma formação muito boa esses anos e 2 meses, porque eu vi o Brasil de longe, o Brasil ainda estava sob uma ditadura, assistia todos os filmes que eram proibidos aqui do Pasolini, do Costa Gavras, que a gente via lá, que Portugal era uma festa. E aquilo para mim foi uma escola, um tipo de enfrentar dificuldades. E depois eu voltei para o Brasil, em 76, e aí, como dizia o John Lennon, o sonho acabou, né? Você vai ficando grande, você precisa comer, precisa trabalhar, precisa se virar, e não dá mais para viver de poesia, né? Foi quando finalmente eu entrei na universidade, ainda fui morar no Acre, eu casei e fui para o Acre, com um certo espírito aventureiro. Fiz vestibular lá para letras e não aguentei a barra, voltei para Curitiba e daí fui me transformando num acadêmico, né? Fiz o curso de letras, depois tornei professor. Mas você pulou aquela coisa dos livros que você escreveu na época do teatro toda? Ah, sim. E aí, na época do teatro, eu fazia meu artesanato de escritor. Eu cheguei a escrever 3 romances imprestáveis, mas eu escrevi teatro, né, e escrevia romanções. Eu lembro que escrevi o primeiro romance que eu escrevi, tinha 17 anos, chamava-se O Papagaio que Morreu de Câncer. E era um romanção de 200 páginas, é a história de um bando de guri que fugia de casa e ia morar lá na Serra do Morumbi, que tem lá no litoral do Paraná, e fundava uma utopia, uma comunidade. Tinha um papagaio que falava. Era uma história idiota, né, meio história em quadrinho, meio... E eu achava que aquilo era uma obra-prima, que eu estava escrevendo um grande livro da minha vida, ali chegando aos 17 anos, e eu lembro que eu mandei para o Caio Graco Prado, que era o editor da Brasilense, porque ele ia a Antonina visitar a nossa comunidade de teatro, porque a editora Brasilense editava os livros do Wilson Riuapa, que era o nosso guru, né? E ele conheceu... Só parando, nessa época só tinha 3 editoras no Brasil, né? Zé Sim, Olímpio, Brasiliense. Zé Olímpio, Brasiliense, Companhia Editora Nacional. Eu acho que a Record já tinha. E o resto era editora infanto-juvenil. O resto era infanto-juvenil, que estava começando ainda. Que, na verdade, nos anos 70 que começou nos anos 70 que começou, digamos assim, a indústria do livro juvenil e infantil no Brasil. Até lá você praticamente não tinha isso. E a Brasilense foi um grande exemplo de editor até Exatamente. hoje, né? A Brasilense fez aquela coleção Jovens do Mundo Todo. Primeiro era uma edição internacional, era traduções, e depois começou a ser produzida no Brasil. E por isso que ele pediu para eu mandar. Tudo que eu escrevesse eu mandasse, eu mandei o primeiro livro, Papagaio que Morreu de Câncer, já pensando na glória, aqueles livros na vitrine. Nobel da literatura. E veio uma carta absolutamente demolidora do Caio, dizendo que o livro era uma porcaria, que eu não tinha descrições demais, que a coisa era um excesso, que eu estava imaturo, que não sei o quê. Eu sei que eu fiquei destruído. Eu disse, eu estou acabado como escritor, nunca mais vou escrever mais nada. Chorei, tive aquela crise de adolescência, chorei, fiquei furioso, disse, nunca mais vou falar com o Caio, besteira. 10 dias depois, eu já estava começando outro livro.
Outro que também não acabei, esse eu não mandei, que foi a Máquina Imprestável. Depois escrevi um outro, A Televida, para vocês terem, isso foi em 72, eu acho que 72, 73, que era uma historinha. Também é interessante a ideia que eu tive, porque ela dá um índice do espírito do tempo, né? É uma cidadezinha pequena, que era muito feliz, e aí chega uma repetidora de televisão, e todo mundo começa a ver televisão, e aí ninguém mais sai para conversar na calçada, ninguém mais fala com ninguém, as pessoas vão ficando surdas e cegas, começa uma indústria de vender óculos e vender aparelhos de ouvido, e até que chega lá um terrorista, um velho, e resolve dinamitar a antena de televisão, a televisão desaparece da cidade e as pessoas voltam a ser felizes. Aí tem todo o imaginário do tempo, a violência armada como solução de problemas, né? O horror à televisão é um tipo de, como é que se pode dizer assim, é um ideal regressivo, o ideal russoniano, né? Na vida natural que está a melhor qualidade da vida, a televisão é uma corruptora do povo, etc. Na verdade, a televisão era o grande agente civilizador do Brasil naqueles anos 70. Ela estava entrando em tudo quanto é lugar, ela chegava antes do livro, chegava antes da palavra escrita, em tudo quanto é lugar. Mas o Caio gostou da história, disse assim, não, vamos dar uma burilada nisso aqui, que você consegue a segunda parte. Ele disse assim, está interessante, isso aí pode ser um livro interessante. Mas eu desisti, eu disse, não, isso aí não é, eu comecei, eu queria fazer uma literatura, comecei a amadurecer, eu achei que não era o caso, e deixei para trás, né? Isso aí. Eu levei muito tempo para escrever um livro que ficasse em pé. Lá em Portugal, depois eu fui para Portugal, escrevi o primeiro livro, que é A Cidade Inventada, que é um livro de contos. Eu comecei a trabalhar com contos, escrevia obsessivamente esses contos. Organizei um livro que só foi publicado depois em 1980. Depois escrevi uma novelinha chamada Grande Círculo das Américas. Aí escrevi o Ensaio da Paixão, em 82. Aí começou um trabalho, fui amadurecendo até publicar pela mesma editora, pela Brasilense, só em 1988. Já estava já com 36 anos. 88 é 36, é isso mesmo, a gente perde a conta assim depois. Exatamente. Não erra a conta. Né? 36 anos. Porque eu comecei a dar aula com 34, já estava há 2 anos na universidade. Né? E aí, sim, eu apareci nacionalmente, o livro foi muito bem recebido pela crítica, eu nunca mais tive problema com editora grande, começou meu trabalho de escritor dali para frente. Então, essa é a história da minha origem, das marcas do que eu escrevi, da minha história de início. Né? E você acha que fez bem esse período longo, acredito que longo até demais, que terminou no Filho Eterno, conciliar, escrever com as outras atividades para sobrevivência, basicamente, professor? Eu acho que fez, eu diria assim, esse meu período de aprendizagem ali, que foi a minha adolescência, juventude, até publicar o primeiro livro, foi um período, não foi precoce. Quer dizer, quando eu publiquei um livro, já estava com 36 anos, já não era precoce naquele tempo, a ideia de que você com 20 e poucos já. Eu levei tempo para escrever livros bons, que ficavam de pé, digamos assim, para não ser muito cabotino e dizer que o que eu escrevo é bom, mas eu dizia, livros que se sustentavam literariamente. Foi uma coisa demorada, né? Era um projeto demorado. Todo aquele período deixou marcas, quer dizer, um certo sentido de inadequação na minha vida. Eu nunca estava certo em lugar nenhum, eu não me sentia bem em lugar nenhum. Entrei na universidade já retardado, já com quase 30 anos como aluno. Era arrogante demais para achar que alguém tinha alguma coisa a me ensinar em literatura, o que é um tipo de situação bastante diferente de hoje, que as pessoas procuram oficina literária para aprimorar. Então, fui um sujeito muito errado nesse tipo de... Mas era também o espírito do tempo, era um tempo errado, era um tempo individualista, era um tempo de criação, a revolta estava no ar em todos os sentidos, até no psicanalítico, né, nessa ideia de... eu acho que isso aí me deu um certo lastro, que anos depois começa a pesar nas coisas que eu escrevo. Porque escrever, na verdade, é você desenvolver uma linguagem pessoal, aquilo que só você pode dizer, ninguém pode dizer por você. Não é uma coisa simples. Né? A gente começa a escrever por imitação. O escritor começa leitor. Você lê, gosta do que lê, vai lendo mais, de repente você diz, puxa, eu posso fazer isso também, eu posso escrever. É uma espécie de armadilha. O processo de escrever, no momento que você sai simplesmente do que você imagina na cabeça, e do que você conversa com as pessoas e coloca na palavra escrita, é uma transformação brutal na vida da pessoa. A passagem da oralidade para a escrita
não é simplesmente um código para representar aquilo que a gente fala, é uma reconstrução do mundo. Você, quando escreve, você refaz o mundo sob uma perspectiva abstrata, né? Toda criança, quando sai da oralidade, do dia a dia, e começa a escrever as primeiras palavras, essa passagem não é uma passagem simples, ela é uma viagem sem volta. Você entra no mundo da civilização e da história. Você vence a memória, né? A escrita é a derrota da perda de memória. Você entra na história do mundo, né? O mundo da oralidade é o mundo imediato, ele tem 10 metros em torno, você não sai daquilo. É do dia de ontem, hoje e amanhã. A perspectiva de amanhã só, e o de ontem, 2, 3 dias, ou a memória do pai, ou seja, o mundo é um eterno presente, você perde a perspectiva. A escrita coloca uma âncora na história e te coloca em relação a essa âncora. Ela muda toda a relação de compreensão do mundo, das coisas e das pessoas. E no processo da literatura é um processo semelhante, quer dizer, você começa a reconstruir o mundo numa outra perspectiva, ou a interpretá-lo. Tem várias maneiras de a gente dizer o que faz um romancista, o que faz um poeta. Ele, na verdade, o mundo está na frente dele em cacos, são fragmentos, parece que não há sentido nenhum em nada, né? A vida é um caos de acontecimentos, e você, quando escreve, você seleciona alguns desses acontecimentos, algumas dessas impressões, e tenta botar uma moldura, tenta dar um sentido, que é o teu olhar sobre o mundo, como você vê, né? Esse é o trabalho essencial de quem escreve. Por isso que eu digo que ela não é um trabalho, o trabalho da escrita não é um ofício no sentido tradicional da palavra, até porque não se prevê a profissão do escritor, ou do romancista, ou do poeta. Eu sempre brinco com a imagem de abrir classificados, vocês não vão ver. Contrata-se um poeta, paga-se bem e tal. Seria uma maravilha, né? Precisa-se de um romancista, né, para turno integral. Não existe isso. Ninguém quer saber de escritor, né? Escritores são chatos, aqueles caras que resolvem escrever por conta própria e depois tentam fazer os outros lerem aquilo que você escreve, que é uma coisa que as pessoas só leem, ninguém tem a obrigação de ler o que você escreve. É uma jogada de alto risco que você faz, mas é aí que está o seu segredo, quer dizer, isso nos modifica. Você tem, de certa forma, você tem que se colocar filosoficamente ou eticamente diante do ato de escrever, como o que você quer. Com isso, não se deixar esmagar por isso, não virar uma vítima do ressentimento, e saber que aquela é uma viagem pessoal, né? Uma viagem pessoal que não tem muita volta. Depois que você começa a escrever, aquilo vai te enredando de um jeito que você não consegue imaginar a vida de outra forma. A minha vida inteira foi o seguinte: que trabalho eu tenho que fazer para sobreviver e escrever? Num primeiro momento, eu tinha minha mulher que me sustentava. É uma boa solução. Então, se você quer escrever, etc., você gosta de alguém, né, vocês estão apaixonados, a mulher pode te ajudar nisso, né? Minha mulher tinha emprego, era professora e tal. E, claro, que eu dava o troco também, eu dava aula particular, dava aquelas enganadas, assim, aulas de redação, etc. Em casa, estava estudando letras, fazendo o estudo, mas, na verdade, quem sustentava, trazia o olerite para casa era ela. Isso durou alguns anos, né? É uma solução, mas claro que é uma coisa também que me deixava mais inadequado. Isso hoje até seria uma coisa tranquila, do ponto de vista do papel do homem e da mulher. Nos anos 70 e 80 isso era meio esquisito, sabe? Esse cara não trabalha, ele... Essa história de ser escritor, não tinha escrito nada, ainda não tinha publicado nada, o cara está lá escrevendo coisa que ninguém lê, né? Então, cria um certo estranhamento, assim, de você viver tipo poeta. Eu estou brincando com isso, mas é verdade, isso aconteceu, né? E, claro, você troca os papéis. Eu lavava a louça em casa, eu cuidei do meu filho quando nasceu, do Felipe, etc. E isso, o Filho Eterno conta bastante dessa história, né? E, além do mais, que o primeiro filho nasceu com síndrome de Down, que foi outra pancada na cabeça. Então, isso eu fui lidando, fui tocando a minha vida. Depois, dava essas aulas, fazia muita revisão de tese, revisão de mestrado, que era uma coisa que rendia uma grana e tal. E, claro, você, quando é jovem, qualquer coisa quebra o galho, você também não é muito exigente, não tem, né? Você vive num... é mais fácil, a sobrevivência é mais fácil, mais simples. Depois de mais velho, a gente vai ficando mais enjoado, mas naquele tempo era uma coisa assim, tranquila. E aí eu acabei me tornando... Entrei na universidade, teve um concurso em Florianópolis, isso já aos 34 anos, foi o primeiro carimbo na carteira de trabalho, infelizmente, porque eu devia ter pago pelo menos o INSS antes.
eu estaria aposentado hoje, em vez de ficar trabalhando ainda. O primeiro carimbo, eu tinha 34 anos na carteira de trabalho, e, subitamente, eu virei um professor universitário, que era um bom salário. Tal. Já no primeiro mês já teve uma greve de 100 dias, eu nem precisava trabalhar. Já era aquela greve grande de 84, que da época do Figueiredo, acho que os estertores do governo Figueiredo. E, então, eu entrei assim, já num momento muito forte da política brasileira, de tudo. E claro, a vida mudou. Então, passei por uma outra fase da minha vida, já não era mais o marginal alternativo, agora era um cidadão inserido, né, com prestígio, um professor de universidade federal, etc. A vida garantida até a eternidade, né, com aposentadoria. A gente no Brasil gosta muito do emprego federal. O emprego público é a coisa assim que, né, tem uma procura imensa. E a minha vida se estabilizou, porque eu consegui conciliar o trabalho da universidade com literatura. Eu dava aula normalmente de manhã e à noite, dava bastante aula, começava, sempre que o professor começa, era 16 horas, daquele tipo, no ritmo tinha que fazer a pesquisa, estava fazendo o mestrado e, ao mesmo tempo, conseguia escrever. Eu lembro que eu comecei a escrever o Juliano Pavolini, naquele tempo. Nos 3 meses de greve, eu escrevi Aventuras Provisórias. Eu lembro que eu me tranquei, ninguém me conhecia na universidade ainda, então não ficava pedindo para eu fazer piquete, etc. Eu desaparecia. Escrevi um livro chamado Aventuras Provisórias, que foi reeditado, inclusive, recentemente pela Record. E eu passei anos nesse trabalho paralelo, quer dizer, dando aula e escrevendo. Houve um momento em que as coisas, depois de fazer uma vida acadêmica própria, até o ano 2000 fiz o doutorado, o projeto acadêmico foi se esgotando comigo. Quer dizer, eu queria cada vez mais escrever ficção, e aí você vai ficando mais velho, eu já não aguento, não tenho ritmo de fazer a mesma coisa, dar aula, escrever livros, etc. Foi ficando difícil, eu tinha que escolher. E o sucesso do Filho Eterno, quando eu lancei em 2007, foi, assim, para padrões brasileiros, foi um sucesso estrondoso. Eu ganhei muitos prêmios, muitas chances se abriram na vida profissional do escritor, e até mesmo o Brasil mudou. Quer dizer, houve uma mudança radical do final dos anos 90 para hoje, a partir do Plano Real, uma modernização do país, a Lei Rouanet, a multiplicação de eventos literários e o advento da internet, foi uma verdadeira revolução para a literatura brasileira. Quer dizer, o que era impensável naqueles meus anos de formação, anos 70, 80, início de 90, hoje é perfeitamente possível você viver de livros e de seus derivados, de viver da atividade paralela em torno ao livro, né? E aí eu pedi demissão da universidade. Como faltavam 10 anos para me aposentar, pela lei, minha aposentadoria só estaria aposentado com 69 anos e meio, e eu estava com 59, eu disse, não vou esperar 58 e pouco, eu disse, não vou esperar 10 anos para... aí eu pedi demissão, e hoje eu voltei a realizar aquele meu sonho dos anos 70, de ser um jovem alternativo, né, vivendo de livros. Gente, quem quiser fazer pergunta, por favor, a Paula está ali no canto. Eu vou ficar fazendo pergunta aqui até amanhã cedo, se vocês não quiserem. Né? Vamos só dar uma paradinha agora e falar um pouquinho sobre a importância, a motivação, é claro, um pouquinho, do Filho Eterno. Engraçado que ontem eu não te perguntei isso, né? Não, ninguém perguntou. Eu pensei que seria a pergunta mais Eu tenho uma maldição, assim, eu sou o autor do Filho Eterno. Né? Como é que é o nome dele mesmo? Ninguém sabe. Aí, o Filho Eterno, bom, eu contei para vocês, em 1980 nasceu meu primeiro filho, que nasceu com síndrome de Down, o Felipe. E isso foi um choque, obviamente foi um choque. Eu já tinha todas as inseguranças do mundo, desempregado, né? Assim, e, de repente, o primeiro filho, que é o grande projeto de projeção do ego do pai, né? De se repetir no filho tua grandeza, e, de repente, eu tenho um filho com deficiência, com o cromossomo 21 duplicado, com todos os problemas. A minha vida parece que subitamente tinha desabado, né? Agora é de verdade. Mas é claro que, na vida real, eu sobrevivi, fui tocando em frente, passei por aquilo e continuei tocando minha vida. Anos depois, entrei na universidade, comecei a dar aula, etc. Durante mais de 20 anos, eu jamais pensei em escrever sobre isso aí. Por um seguinte princípio, primeiro a ideia de que problemas pessoais não são literatura, não são boa literatura. No seguinte sentido, para um problema pessoal se tornar literatura, ele tem que deixar de ser pessoal, ele tem que se socializar. E você escrever sobre um filho com problema é muito difícil você se descolar do problema pessoal.
você escrever como um outro, alguém de fora. E aí o perigo de você simplesmente escrever uma coisa melosa, sentimental, ou mesmo simplesmente um texto religioso, que tem um outro registro, que não é literatura, ou uma autoajuda, né, dizer para os pais, olha, então tinha aquele tipo de discurso, assim, você é como se comprasse uma passagem para ir para a Holanda, mas o avião levou você para a Itália, então tem um filho. Tá. Quer dizer, são tipos assim de cobertores sociais que mentem, né, contam uma história da carochinha para você se acalmar, que tem muita função isso aí. Eu acho que isso aí faz sentido. Há um certo discurso que é um contemporizador, porque o choque é grande quando você tem um problema desse, você precisa ter um amortecedor social, tem função. Mas isso não é propriamente literatura. Então, eu nunca misturei as coisas. Se alguém lê todos os livros que eu escrevi nos 20 anos seguintes, né, o Juliano Pavolini, o Trapo, A Suavidade do Vento, Aventuras Provisórias, eu jamais imaginaria que o autor daquele livro tem uma criança com problema em casa. O tema não entrava no meu livro nem de raspão. Não tinha essa... não tinha essa ligação. O que é engraçado, talvez psicanaliticamente você ache alguma coisa. Eu me lembro, por exemplo, da primeira frase do filho do Juliano Pavolini, que é um romance que eu comecei a escrever, foi exatamente 81, 82, foi depois do Trapo, 83, 84. A primeira frase é assim: eu tinha tudo para dar certo, exceto a família. O Juliano Pavolini é alguém que fugiu de casa, está na cadeia contando uma história dele que não tem nada a ver com criança especial, ou pai, ou nada. Né? Mas a frase é uma coisa interessante, como obviamente que entrava aí. Mas só depois do ano 2000 que começou a me bater na cabeça a ideia de escrever sobre esse tema, por duas razões. Primeiro que já há muitos e muitos anos, há mais de uma década, o Felipe deixou de ser problema na minha vida. Nem eu para ele, nem ele para mim. Nada. Eu já fui completamente modificado por ele e ele já foi completamente modificado por mim, de maneira que um não consegue pensar a vida sem o outro. O tipo de afeto que une a nossa história é de uma intensidade que, às vezes, a normalidade não tem. Né? Até chega a ter problemas. Às vezes eu pensava que eu não dei atenção para minha filha, em função do filho, porque é uma coisa engraçada isso, né? Porque criança normal basta é igual couve, você põe água e vai crescendo. E aí às vezes eu me flagro assim, fico me lembrando do tempo, dizer, puxa, será que eu não dava bola para a Ana, né? Tanto que o livro é dedicado para ela, né? Essa relação, porque você compensa, tem um processo de compensação. Mas o que eu queria dizer é que não é problema nenhum. O único problema que eu e o Felipe temos é que nós dois somos torcedores do Clube Atlético Paranaense, né, que perdeu do Cruzeiro agora. E o futebol foi uma coisa muito forte assim na relação. Mas então eu tinha um tema literário ali existencial para tratar. E eu comecei a achar uma covardia, um escritor com a minha história, jamais tocar nesse assunto. Porque houve casos assim. Você sabia que o Arthur Miller, o grande dramaturgo americano, teve um filho com síndrome de Down, ele escondeu o filho. Nunca ninguém soube disso. Tratou muito bem. Ele nasceu, ele colocou numa escola naquele tempo se chamava de excepcionais, financiou e entregou. Ele nunca mais viu. Ele cuidou à distância da criança. Né? Eu falo também da questão dos Kennedy também. A família Kennedy tinha uma criança com lesão cerebral tal que era escondida da família, que não tinha. Ou seja, isso aí era uma norma, não entrava E essa passagem de mudança era exatamente nos anos 80. E eu comecei a achar que seria uma covardia minha não tratar o tema de alguma forma, isso aí não entrar no que eu escrevesse. E a segunda questão era técnica. Como escrever um livro desses sem cair em todas as armadilhas sentimentais, em toda a falsificação de um discurso puramente contemporizador da questão. Quer dizer, como abordar literariamente essa relação. E eu fiquei tateando formas de entrar no livro. Primeiro, até eu pensava em escrever um ensaio, não uma ficção, não um romance. Até que me ocorreu usar a terceira pessoa, que foi uma chave do livro. Ou seja, eu comecei, aquele pai é um ele. Eu criei um personagem pai, que tem uma criança chamada Felipe, botei o mesmo nome, mas eu usei uma estrutura romanesca. A estrutura do livro é toda romanesca. Eu não tinha uma pressuposição de verdade, de ser fiel ao que aconteceu, etc. Não era essa a minha preocupação. Em 4, 5 páginas, quando eu comecei o livro, eu já tinha um personagem que não era eu, era alguém que eu estava observando. Que é mais ou menos o que a gente faz na vida. Se cada um de vocês se lembrar do que como vocês eram 10 anos atrás, vocês vão ver alguém
É como você vê uma outra pessoa que está na nossa memória, mas que não é propriamente, ele não olha para dentro como se fosse a mesma. É um outro. Né? Todo mundo, pensar sobre si mesmo é pensar em duas pessoas. É quem pensa e quem observa e quem é observado. Nós nos dobramos nesse processo. E eu simplesmente, no Filho Eterno, fiz essa dobra, essa duplicação funcional. É um narrador que ele observa e, ao mesmo tempo, crítico, ele reflete. Né? Tem então, um narrador muito dinâmico. Assim, ele entra na cabeça do pai, ele volta, ele comenta, ele sabe coisas que o pai ainda não sabe que vão acontecer, né, na situação futura, etc. E foi um livro que eu escrevi com relativa facilidade, não foi um livro muito difícil. É sinal que ele já estava secretamente sendo gestado todos aqueles anos. Praticamente eu escrevi assim, quando eu mergulhava num capítulo, em um mês, 15 dias, o capítulo saía quase que inteiro. Depois, outro capítulo, eu fui indo em blocos. E assim nasceu o Filho Eterno, um livro que eu estava com muito medo, eu achei que a crítica ia cair de pau, que era um tema muito pessoal, e foi justamente o contrário, quer dizer, teve uma resposta extraordinária de crítica e de leitor. E pulando já para o professor, nós já estamos caminhando no tempo, para abrir para as pessoas perguntarem, houve uma grande diferença na qualidade da redação, né? O professor, você teve dedicação quase integral. Fala um pouco disso. Isso é verdade. O Filho Eterno eu estava ainda na fase que eu escrevia à tarde, ali, dava aula de manhã e escrevia à tarde. Depois que eu saí da universidade, em 2009, que eu me demiti, aí eu comecei a reorganizar meu tempo, e hoje eu escrevo sempre pela manhã. E esse foi um livro que eu escrevi no ano passado, de janeiro a novembro, toda manhã, das 9 ao meio-dia, 3 horas por dia, não mais do que isso. Aí é um trabalho, um funcionário público de mim mesmo, né, de segunda a sexta. E sábado e domingo é para o futebol e para a cerveja. O pessoal é um fazedor de frases, né? Se tu perceber, né? Toda hora tem uma frase maravilhosa. Mas fala do professor. O professor é o ex-professor? Não tem. Eu tenho que sempre, depois que escrevi o Filho Eterno, eu tenho que explicar sempre. Olha, não é livro autobiográfico. O único livro autobiográfico que eu escrevi foi o Filho Eterno, que é baseado diretamente em fatos da minha vida. O professor é uma ficção. É a história de um homem de 70 anos, chegando aos 71, que vai receber, um aposentado, que vai receber uma homenagem da universidade. O livro todo se passa numa manhã, ele acorda, toma café, toma banho e sai de casa. E, enquanto isso, a cabeça dele vai lembrando ele está imaginando o que ele vai dizer nessa recepção da homenagem, quando ele vai receber, ele vai ter que fazer um discurso. O livro inteiro é ele pensando as frases, como é que ele vai tratar as pessoas, o que ele vai dizer, qual que vai ser a linha do que ele vai conversar. E, nesse processo, ele começa a lembrar da vida toda dele, a relação com o pai, muito difícil, a morte da mãe em circunstâncias misteriosas, que vai se repetir depois da morte da mulher dele, poucos anos antes, que cai de uma janela. A relação com o filho, muito difícil, o filho mora nos Estados Unidos, não quer mais voltar do Brasil e odeia o Brasil. E uma paixão avassaladora que ele teve por uma doutoranda, ele era um catedrático de filologia românica. De 70 anos. De 70 anos, exatamente. E ele, por uma doutoranda francesa, Thérèse, que tinha defendeu uma tese sobre a linguagem brasileira, que a linguagem do português do Brasil, o ouvido brasileiro seria o mais sensível do mundo a duplo sentido e a ambiguidade. Que nós, quando conversamos com alguém, estamos sempre, parece que, num segundo plano de sentido, que o que está sendo dito realmente não tem importância. O que importa é aquilo que está secretamente sendo oculto ou revelado aos poucos. Essa é a tese da Thérèse sobre a linguagem brasileira, e ela quer defender isso aí, e escolhe o professor como seu orientador, que é o praxe, da praxe na universidade. E o livro, então, vai juntando cacos de memória, vai dessa história, da relação dele com a mulher, da relação com o filho, da relação com a universidade, e, ao mesmo tempo, vai acompanhando fatos da história do Brasil, desde os anos 50 até o dia a manhã em que ele vai receber a homenagem, é o dia em que o Papa renunciou, que está na manchete do jornal, a renúncia do Bento XVI, né? Era o fato histórico do momento. Então, o romance é basicamente isso aí, a história é essa aí. Pergunta, gente, senão fica até amanhã cedo aqui. Olha, sempre me faziam essa pergunta. De fato, em 2008, o ano seguinte, foi uma sucessão de prêmios. Eu fiquei muito feliz, eu estava realmente muito alegre, assim, porque pela
eu não esperava, e, ao mesmo tempo, que aquilo estava representando como possibilidade, eu estava pensando pragmaticamente, dizer, foi o empurrão que eu precisava para sair da universidade. Comecei a sentir que eu podia sobreviver já sem o guarda-chuva lá do emprego, né? Mas eu não tive essa angústia, talvez por já ter toda uma obra atrás, eu simplesmente fui tocando. O livro seguinte que eu escrevi foi... 11 livros antes, não foi? Tinha já 11 livros de Todos ficção. já Quer dizer, eu são tinha editados toda uma pela- obra já, que já bastante respeitada, já tinha ganho prêmios já, o fotógrafo tinha ganho o Prêmio Bravo, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras. Em 98, o Breve Espaço entre Cor e Sombra ganhou o Prêmio da Biblioteca Nacional. Quer dizer, eu já tinha uma referência, eu já estava, digamos assim, numa certa referência literária brasileira, mas realmente o Filho Eterno estourou todas as expectativas. E no próximo eu escrevi um livro que foi assim, debaixo de uma sonata, que é um erro emocional, um livro que nasceu quase por acaso. Eu comecei a escrever contos, é um gênero que eu não praticava desde aquele primeiro livro de contos da Cidade Inventada, lá de Portugal. Eu nunca mais escrevi conto, eu sempre penso em histórias de 200 páginas para frente, né? Mas aí começava a ter muito convite para escrever contos em revista, em jornal, etc. Eu comecei a... Mas ideia de romancista, eu comecei a escrever os contos da Beatriz, que era sempre a mesma personagem. Então, tem um livro, inclusive, chamado Beatriz, que são os contos da Beatriz. A Beatriz é uma divorciada, de cerca de 30 anos, que mora em Curitiba e que estuda letras, faz revisão de letra, revisão da aula particular, tal, ela se vira. E aí começou uma história. Uma das histórias é uma relação dela com um escritor chamado Paulo Donetti, que era um conto que eu tinha feito, o Beatriz, o escritor. A primeira versão era, inclusive, o nome dela era outra, era Alice, o escritor. Depois, quando eu comecei a juntar, eu mudei o Alice, porque o Alice lembra muito Lewis Carroll, tem um peso muito grande a palavra Alice, eu botei Beatriz, que eu achei mais forte e mais autônomo, assim. Beatriz, o escritor. E o segundo conto, um dos contos que eu escrevi, que era um erro emocional, em que a ideia era um texto curto de 10 páginas, e que o Paulo Donetti chega na casa dela e disse: eu cometi um erro emocional, eu me apaixonei por você. Eu achei bonitinho esse começo, assim, isso aqui dá um conto legal. Só que eu comecei a escrever, eu já tinha escrito tantos contos da Beatriz, eu já conhecia tão bem a cabeça dela, que eu disse, não, isso aqui vai dar uma novela, vai dar um romance. E aí a coisa foi crescendo, e ficou uma sonata, na verdade um dueto. Os dois, uma noite, ela pede uma pizza, eles conversam muito pouco, na verdade é mais um trabalho mental, é um livro intimista do começo ao fim. São dois mundos ali que que estão destinados a se tocarem, né? O leitor fica naquela... Mas é um livro, digamos assim, uma sonata, uma coisa curta, pequena, sem ambição, quase que um exercício de estilo, que ali pula de uma cabeça para outra, né? do Paulo Donetti para ela. Então, essa angústia eu nunca tive, isso nunca me preocupou, porque eu escrevi, agora eu tenho que fazer. Esse livro, Professor, eu sei que é um livro ambicioso, eu acho que é um livro mais maduro que o Filho Eterno, é um livro já de maturidade. Literariamente, é até um livro mais sofisticado, uma construção mais sofisticada que a construção do Filho Eterno. O Filho Eterno é um livro muito forte, assim, é muito confessional. A estrutura confessional dele é muito forte. Cria um elo emocional com o leitor instantâneo, que vai do começo ao fim. Esse livro ele tem um estado de empatia porque o Eliseu é engraçado, ele não é propriamente um personagem imediatamente simpático, ele é uma figura curiosa, mas ele cria empatia com o leitor. O leitor, de certa forma, fica meio que do lado dele. A sensação que eu tenho é essa, você lendo, embora não concorde com o que ele diz, ele é um reacionário, é um sujeito... Mas ele vai levando você pela mão, assim, né? Então é um livro mais sutil, o tipo de relação que você faz com o leitor. E eu não tinha ali o apoio autobiográfico que dá a força do Filho Eterno, dá uma certa força narrativa pela intensidade do tema também, né? Aqui no caso é mais sutil, embora as histórias sejam trágicas, né? Então é verdade que você é um best-seller na China? Não cheguei. Na China é engraçado. A tiragem normal de um livro no Brasil, só para quem não sabe, fica em torno de 2 a 3 mil exemplares, livro de ficção, né? Um sujeito que vende 3 mil exemplares no Brasil num ano, digamos, ele já é disputado pelas editoras, já é um cara que vende bastante bem. Eu cheguei na China, o livro, A Cidade Inventada, foi publicado lá, eu tive lá 1 mês e meio, e a editora veio me pedir desculpa, disse, olha,
O Brasil, praticamente não há nada do Brasil aqui publicado na China, você é um escritor completamente desconhecido, então nós fizemos uma tiragem pequena para vocês, vai sair para o seu livro. Só são 8.000 exemplares. Eu disse, não, tá bom, 8.000 exemplares tá ótimo, né, da China. Mas a China tem 1,5 bilhão de leitores, né? Se 0,001% gostar do meu livro, está ótimo. Já. Pegou aquele trem-bala lá? Peguei o trem-bala de Pequim para Xangai. Não, a China é uma coisa realmente impressionante. A gente até reluta em tentar dar uma explicação, passa 10 dias lá e querer entender. Eles têm 5.000 anos de história, né? Ao mesmo tempo uma tradição imperial, ditatorial ininterrupta. O Partido Comunista é só um pequeno capítulo. Uma coisa que você me disse é importante. A palavra lá tem uma força tremenda, no sentido contrário daqui, é tremendamente policiada, né? Assim, todas as editoras na China são editoras de Estado, todos os jornais são jornais estatais. O capitalismo lá é muito seletivo. Você quer fazer uma fábrica de carros lá, eles vai ter todas as vantagens, vão fazer, etc., você faz o que você quiser. Eles liberaram, é um capitalismo de Estado. Mas a parte de informação, a parte de controle de informação é inteirinha estatizada. Então, você não pode pensar, por exemplo, editoração de livros, a maneira ocidental, como se o editor lá dissesse, agora eu vou publicar fulano ou beltrano. Não, isso aí passa por mecanismos de censura e de controle bastante fortes, né? É uma coisa visível. Agora, o que é impressionante na China é o enriquecimento, a rapidez do enriquecimento. Porque a China, nos anos 70, era uma fazenda miserável, caindo aos pedaços, um país completamente destruído. Do ponto de vista da Revolução Cultural, foi uma destruição total, né? E com a morte do Mao Tse-tung e Deng Xiaoping, começou um processo de transformação que é uma coisa assustadora. Hoje está se encaminhando rapidamente para ser a maior economia do mundo. Educação é a palavra. Educação é a palavra, qualificação, né? Uma coisa de. E também, mas tem outros aspectos culturais que não pode ser. É um país, o tipo de disciplina coletiva que eles têm historicamente é impressionante. A mão de obra é muito barata, ou seja, eles não têm nenhum empecilho da chamada democracia para impedir essa produção, mas, ao mesmo tempo, o país enriqueceu brutalmente. Você andando no centro de Xangai ou de Pequim, você está como se estivesse em Nova York, etc. Só carrões, um pessoal muito bem vestido, você não vê mendigo em lugar nenhum, você vê um país rico, o chinês é claramente satisfeito com o status dele, né? Agora, a diferença cultural, quer dizer, a maneira como eles se colocam diante do mundo, eles se colocam como um centro do mundo, e não como uma periferia tentando negociar com o centro, que é o caso dos países periféricos, como se dizia, terceiro mundo, né? Então, para pensar a China é uma coisa complicada. É duro a gente colocar simplesmente uma régua nossa e tentar adaptar lá. Gente, essas fichinhas aí, por favor, você entrega para a Paula, que a gente vai sortear esse livro aqui, tá? Por favor. Se o microfone funcionar, senão você grita aí. Bom, meu nome é Lô. Gostaria de dizer que eu conheci você lendo O Filho Eterno, e foi uma experiência humana e estética incomparável. Eu achei um livro extremamente corajoso e, ao mesmo tempo, muitíssimo bem escrito. Parecia que cada palavra ali encaixava perfeitamente no todo. Parabéns pela coragem e pela qualidade literária. E aí estou acabando de ler agora O Professor, e você mencionou que o personagem cria uma empatia, né? É uma hipótese, eu não tenho certeza Não, disso. eu tenho certeza, porque eu estou angustiada, eu estou atormentada, tanto quanto ele, assim, pensando no que vai dar esse processo de criação desse discurso. Então, de fato, existe essa empatia, e lhe dou os parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Aí, fiquei sabendo agora que você é super disciplinado para trabalhar. E gostaria de saber como é que é o seu processo. Você faz um plano do livro, do começo ao fim, ou você já deixa rolar e ele sai lindamente? A produção, esse mistério da criação é uma coisa que eu tento entender como é que funciona. Esse livro, por exemplo, eu tive a primeira cena dele. Alguém que acorda tendo um sonho que estava sendo beijado por um inimigo, que eu achei uma imagem que eu disse, essa coisa é forte. Eu fui lá e escrevi
me deu uma ideia, não sei que coisa que eu tinha lido, me veio essa ideia. Eu falei, escrevi aquela primeira página do livro. Mas isso há quanto tempo atrás? Já 4 anos atrás. Ah. Eu fiquei com aquela primeira página ali. Eu disse, isso vai dar um livro interessante. Aí começou a caraminholar, eu disse, ele está acordando, ele vai receber uma homenagem. Tinha que ser um velho. A ideia era de uma imagem velha, de um homem já de idade, de 80, 90 anos. A ideia. Eu botei 70 ali, que para mim deu um equilíbrio interessante. Foi a primeira coisa. Corta isso aí, agora lembro um outro momento em que eu estou conversando com meus amigos, e o Faraco e o Gilberto de Castro, os velhos amigos meus da universidade, falando de uma questão de linguagem. Ele estava falando justamente desse aspecto da linguagem brasileira, do brasileiro lá fora. A questão de humor brasileiro, como às vezes ele é mal recebido, como nós damos tapinha nas costas, as pessoas às vezes não aceitam. E eu brinquei e disse assim, será que isso aí gramaticalizou, essa ambiguidade brasileira, o tipo do afeto, ele entrou na própria gramática, na estrutura? Eu fiz uma hipótese de típica conversa de bar. E aquilo ficou na minha cabeça, a gente conversou e tal. E na hora que eu voltei ao professor, eu disse, isso aqui pode ser uma tese, porque eu imaginei. Primeiro era um triângulo amoroso, era ele mal casado com uma mulher e um caso com uma aluna. A ideia era basicamente essa. Aí me surgiu essa ideia da tese. Eu disse, tem que ser uma estrangeira, alguém de fora. E me surgiu dela ser francesa e ter vindo criança para o Brasil para ter aquele tipo de trânsito, né, facilidade nas duas... E também o olhar francês, que o tipo como a inteligência francesa olha o Brasil, de uma certa maneira, então aquele tipo de discurso, aquela preocupação com a questão social bem maior do que ele mesmo, né, que é uma coisa de olhar de fora. Quando ela diz assim, no Brasil nunca mais os mortos da ditadura, vocês também tiveram seu Auschwitz aqui e tal, é um tipo de cabeça, e aí a coisa foi se amarrando. Mas o que eu tinha na minha cabeça mesmo era levantar, tomar café, ver o jornal. Aí surgiu, por acaso, essa ideia. Eu disse, tinha que ter um fato, uma manchete para marcar o dia. Eu queria marcar um eixo no tempo. Aí eu me lembrei do Papa. Eu disse, não, o dia que o Papa renunciou. Isso ia ser. Isso me deu alguns ganchos para a formação dele. Ele disse, ele é um ex-seminarista, que é uma coisa muito frequente em quem trabalha com filologia românica. Era nos anos 50. Eu estava cheio de professores padres. O seminário era um grande formador de professores de latim, de grego, de gente que conhecia gramática histórica. Então, tornava mais coerente isso, dele ter um passado aquele pai dele, uma educação lá anos 40, 50, rígida, possivelmente de imigrantes com esse tipo de problema. E aí você vai amarrando as coisas. Mas eu tinha só aquela sequência, então ele tomar banho, ele sair. Até eu pensei, eu ia matar. A primeira ideia que eu tive, ele vai morrer no final, vai ter um ataque do coração, o que seria uma ideia horrorosa. Felizmente, não seria horrorosa. Eu destruí o livro. Né? Eu percebi imediatamente isso na metade, eu disse, não, o livro é outra coisa. Ele vai para uma outra direção. Mas eu tinha aquele eixo. O resto foi criando, a Mônica surgiu mais ou menos por uma intuição, eu coloquei como aquela funcionária do banco, ali a imaginação foi funcionando, e aí me deu aquela grande ideia da questão da queda das consoantes intervocálicas, que é a separação do espanhol para o português, quando nasceu a língua portuguesa. Né? Para vocês, o pessoal só entender isso aí, lá no século XII, XI, todo mundo dizia coisas assim como corona, arena, né? E só no momento, um pequeno povoado ali, uma espécie de aldeia gaulesa do Asterix, que era ali Santiago de Compostela, daquela região, da Galícia, essa consoante intervocálica começou a cair. Em vez de dizer arena, ele dizia areia. Primeiro areia e depois ditongado, areia. Corona, coroa. Né? Luna, lua. Então, essa queda das consoantes intervocálicas, não só o N, tem várias consoantes que vão caindo, o R, etc., em várias palavras, começa a marcar pela primeira vez a diferença entre o português e o espanhol. Então, ali começou a nascer a língua portuguesa, na região da Galícia, cujos falantes comiam as consoantes. Então, quando você vê um caipira comendo palavras, você diz assim, não fique rindo dele, porque ele está criando a língua. Quando o caipira diz assim, depois, ele está falando igual um português do século XIII. É um português clássico, arcaico, né? Quando diz vassoura, esse vassoura é o português lá do século XII, XIII, clássico.
né? O caipira brasileiro conservou formas clássicas do português, principalmente no vocabulário, né, do português arcaico, o português que veio para o Brasil no século XV, ficou isolado na região rural e conservou essas palavras saborosas assim. Bom, e eu peguei esse gancho porque ele sempre fala dessa... A queda é um tema permanente no livro. A queda da mulher, né, eu não quero me adiantar, se você estiver lendo, não atrapalhar, mas tem vários símbolos. Contou tudo. Estragou toda a leitura. E a queda das consoantes intervocais, que ele é um professor, ele é obcecado pela história da língua, né? E eu achei bonito isso, eu achei que dava um... Então, foi pela intuição, fui pelo faro. E aí, outra questão, quando você muda o ponto de vista, e todo mundo diz, puxa, você usa a primeira e terceira pessoa como se fosse assim, uma coisa extraordinária. Você imagina alguém contando um caso para o outro e diz assim, pois é, eu cheguei lá, abriu a porta, o que você está fazendo aqui? Não sei o quê. O que eu fiz? Acabei de fazer agora. 2 pontos de vista. Eu fui lá, abri a porta, o que você está fazendo aqui? O ponto de vista de quem estava lá do outro lado da porta. A gente faz isso diariamente, o tempo todo. Você muda o ponto de vista, você representa a fala do outro, né? Ou seja, é um recurso instintivo da fala, nosso, natural. Mas na escrita, não. Você tende a fazer pontes. E então ele falou, então ele colocou, etc. E ali eu vou passando do olhar. Sempre que passa de uma memória para outra, ele volta para a terceira pessoa, né? De repente ele está lá fazendo a barba, ele está pensando uma coisa, então, o olhar vai para fora, então ele fez tal coisa e aparece outro, ou seja, por intuição construtiva. Claro, uma intuição alimentada em 40 anos de trabalho de texto, né? Não é uma coisa que cai do céu. Nunca fui escritor precoce. Eu brinco de depois de um determinado momento, a linguagem do escritor sabe mais do que ele. Parece que você, pela intuição, você já acha o caminho, você faz o atalho. Como é que você falou ontem que o escritor não dá em árvore, né? Não, o escritor não dá em árvore, é uma coisa que é trabalho, né? Aquela ideia de que você tem uma inspiração e sai de repente e tal. Você até pode ter essa inspiração, mas são 20 anos de trabalho antes para permitir. É um trabalho pesado. Claro, tem escritores mais instintivos. Talvez com a poesia você tenha processos diferentes, até pela extensão poética, né? O prosador, em geral, é um cara mais careta, mais conservador, e não costuma beber muito. Não, na verdade, está cheio de bebedores na prosa. É que você escrever um romance de 200, 300 páginas, você precisa ter método, senão você não faz. Você precisa escrever todo dia um pouco. Precisa estar inteiro para isso. Agora, você pode escrever 30 poemas ao longo de um ano, com uma vida completamente desregrada. De repente, você num boteco vai lá e escreve um poema, 10 linhas, tal, e obras-primas, né? Então, são linguagens diferentes, né? O prosador é meio operário da escrita. Ele tem E outra coisa é a representação da realidade. É uma coisa muito difícil. O pessoal gosta de falar mal, pelo menos nos anos 70 e 80, a crítica literária vivia descendo pau no realismo. O realismo acabou, aquela coisa de fazer o sujeito ficar descrevendo como se fosse Deus, etc. Que a literatura moderna é uma grande ilusão, né? O realismo é o fato de você conseguir escrever, fazer um sujeito levantar de uma cadeira, dar 5 passos, abrir uma porta, e você passar a verossimilhança nesse texto. Mesmo o mais revolucionário dos escritores do século XX, o James Joyce, era um grande realista. Seria o Ulisses, ele dominava todas as formas realistas de representação da realidade. Menos o fato de alguém conseguir ler tudo, né? Exatamente. Não, no Ulisses ainda é um livro. Depois ele enlouqueceu, né, no Finnegan's Wake. Finnegan's Wake é não, aí ele pirou de vez. Mas eu estou dizendo, o realismo é uma forma extremamente importante de representação da realidade. Quer dizer, a mimese, né, esse processo de você representar a realidade por palavras. Gustavo, temos mais 3 perguntas, não é isso? Então, vamos fazer as 3 perguntas rapidinho, que nós já estouramos o tempo, tá, Gustavo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá? Quem são? Olá. Boa noite, Oi, Alexandre Genari. Boa noite, Cristóvão. Boa noite, Oi. Afonso. Cadê? Só levanta a mão para Estou aqui. Tudo bom? Tá. Diga lá. A gente está vivendo tempos ideologicamente, politicamente muito confusos, assim, muito radicais ou radicalizados, de ideologias muito radicais, né? Mas eu não vou te perguntar não qual é o teu partido, fica tranquilo, relaxa. Você entende que o artista, o intelectual, no caso o escritor, deve, não sei se deve, mas é
é de bom tom se posicionar politicamente, ideologicamente, ou que não faz parte do papel do artista, do escritor, se posicionar ideologicamente no seu trabalho ou fora dele, enfim? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que você deve fazer para o cidadão. O cidadão deve em que medida o cidadão deve participar da vida política do seu país? O escritor não. O escritor, se ele for um bom escritor, o mundo social vai entrar na obra dele. Ninguém vive numa redoma de vidro, num castelo de marfim, fora da realidade. Quer dizer, o mundo real vai entrar. Se você usa a linguagem é comum, essa linguagem é contaminada pelo mundo real, pelo que está existindo em torno. Agora, o fato de ser um ativista, quer dizer, você escrever livros para defender isso ou aquilo, em alguns momentos da história você teve movimentos nesse sentido, né? O próprio movimento naturalista do final do século XIX repercutiu muito no Brasil. Álvares de Azevedo propugnava uma literatura que fizesse denúncias sociais, mostrar a realidade, etc. Alguns momentos. Na época socialista, houve o período da União Soviética, o realismo socialista, até hoje, de certa forma, na China. Então, você escrever para exaltar os valores do operariado, etc. Isso, em geral, da má literatura. Quer dizer, não é função da literatura isso aí. A literatura ela não pode se polarizar nessa discussão. A literatura trata da condição humana, que é uma coisa mais multifacetada do mundo. Ela não tem esses dois lados, não é chapado. Então, eu acho que essa é uma questão do cidadão. Aí é uma questão do pessoal. O escritor não tem como escapar. De alguma forma, ele vai refletir o mundo social dele, né? Na prosa, você transfere isso para o personagem, eventualmente. Quando eu digo assim, por exemplo, tem muito isso, né? O meu livro tem muito isso. Por exemplo, pega o Vélez. O Vélez é uma espécie de sparring do cafezinho lá do personagem Eliseu. É o sujeito que é o ativista político. Na universidade a Universidade Brasileira teve uma função de ativismo político muito forte, muito importante. Ali dos anos 70, durante toda a ditadura, ela foi um eco de discussão das questões brasileiras. Ela foi um forno de grandes cabeças que se tornaram políticos, o próprio FHC, formação acadêmica, etc. A universidade foi um forno de debate da questão brasileira. Então, o Vélez ele entra ali como uma espécie de sparring. Ele, na verdade, não é propriamente um personagem esquemático, mas ele é uma espécie de coro grego. Ele sempre, naquele cafezinho, ele reflete a ordem do dia, aquilo que estava sendo discutido no momento, aquilo que era a referência, o que tinha, né, diante da qual o Eliseu, de certa forma, se coloca ou não se coloca. Ele não é um ativista. O Eliseu é um cara que é o clássico gênio de gabinete. O sujeito ficava lá estudando. Como tem milhões na universidade, o sujeito não quer saber nem o nome do presidente da República. Ele quer fazer o estudo com as células, ou quer escrever o trabalho dele, a ciência. Assim. Então, o Eliseu é mais ou menos isso. É um sujeito, mas ele, mesmo assim, a realidade social, década a década, vai batendo na vida dele, né? Vai tendo repercussão. Desculpa te apressar a última pergunta aqui. Desculpa. Oi? Desculpa te apressar um pouquinho. Não, tudo bem. A última pergunta. São duas, na verdade. Ele primeiro. Boa noite, Anderson Borges Costa, meu nome. Você mencionou agora, Cristóvão, agora há pouco, sobre o foco narrativo. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão. Como é que é a sua relação, você, escritor, e o enredo que você está criando, em relação a escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Como é que é isso na sua cabeça? Como é que é a sua relação com o livro? Existe um distanciamento maior quando você escreve em terceira pessoa? Você entra mais no enredo quando é em primeira pessoa? Enfim, como é que é isso? O efeito é diferente. Na verdade, o que a gente chama, às vezes, de primeira e terceira pessoa é um elemento puramente gramatical. Ou seja, gramaticamente tem o eu e uma hora tem o ele. A verdadeira primeira pessoa é aquela em que o leitor só sabe aquilo que está na cabeça do personagem. Então, nesse sentido, o livro inteiro está na primeira pessoa, mesmo quando o narrador trata de ele. Porque o narrador não sabe nada além do que o Eliseu sabe. Se o narrador dissesse, no momento, o que passa na cabeça da Dona Diva, ou da Thérèse, ele seria de terceira pessoa. Ele seria um narrador onisciente. No caso, não. A terceira pessoa está inteiramente a serviço da cabeça do Eliseu. Então, o leitor vê o mundo, da primeira à última página, exclusivamente pela cabeça dele. É uma viagem pessoal.
Ele pode imaginar o que a Thérèse diria, ele pode imaginar o que a dona Diva pensa, pode imaginar o que a Mônica ia responder, mas em nenhum momento o narrador dá uma dica do que de fato está ali atrás. Então, na verdade, é um livro em primeira pessoa, embora gramaticalmente alterne os pontos de vista. É diferente Por isso que, às vezes, um erro quando se fala em narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que entra em várias cabeças e, ao mesmo tempo. É um caso, por exemplo, eu lembro de um outro livro meu, O Fotógrafo, eu acompanho a vida de 5 pessoas num único dia. O narrador sabe tudo da cabeça de cada um deles, mas em nenhum momento ele indica que sabe que o outro sabe. Então, na verdade, são 5 primeiras pessoas, embora tenha um narrador onisciente em cada um deles. Oi? Não, deve ser Insciente. Aí é um termo técnico de alguma linha do Greimar, isso aí é do Greimar, né? Eu já lembrei disso aí. Mas a técnica é boa quando a gente esquece. A última. Aí são classificações que você faz de acordo com a perspectiva que você tem. O que eu estou dizendo aqui não é propriamente a questão que eu comecei a perceber isso, que a primeira pessoa é o comprometimento da narração unicamente com a cabeça do personagem, independentemente da forma verbal, da forma pronominal usada. Né? A questão é a natureza da informação. Antes da última pergunta, sorteio aqui. Ângel Fernandes. Ganhou? Depois do autógrafo eu te entrego. Muito obrigado, viu, Ângel? Tá legal. Última pergunta que eu aproveitaria para você fazer o encerramento com a Tá última. bom. Mais uma pergunta? Eu vou ser rápido agora. Isso. Bom, boa noite. Meu nome é Anderson. Na verdade, são 2 perguntas, acho que rápidas. Quando você estava falando do professor, eu lembrei um pouco da história do trapo, que, de certa forma, acho que tem um núcleo mais ou menos parecido, né? O professor que era já aposentado, daí recebe aquele manuscrito do jovem escritor, que teve aquela história e tal. E aí eu fiquei imaginando se... no livro, eu lembro que tem uma frase que se repete várias vezes, que era mais ou menos assim, que a literatura jovem é o pior tipo de literatura que existe. E aí eu queria saber de você se, de certa forma, era uma influência ou autorreflexão sobre todo esse tempo que você explicou agora, daqueles livros que você achava que não paravam em pé ainda, que não tinha chegado àquela primeira obra realmente importante, né, na sua visão. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é como você vê a literatura hoje e, ao mesmo tempo, também, voltando um pouco a esse tema da literatura jovem, se você faz algum tipo de acompanhamento com os escritores ou aspirantes a escritores, como é que funciona isso? Você quer outra palestra, né? Não, rapidamente, a questão do Trapo, veja, o Trapo foi um livro escrito por um jovem de 30 anos. O Trapo é um livro romântico, é um livro que faz aquela contraposição. A visão do professor Manuel, que ele tem, é uma visão bem mais otimista. É um livro assim, que faz aquele conflito do poeta suicida, etc., mas é completamente diferente do professor. O professor é um livro escrito por um narrador de 60 anos. Ou seja, esses 30 anos fazem uma brutal diferença. O professor é um livro sobre envelhecimento, sobre morte, sobre balanço de vida, etc. O Trapo, não. O Trapo é um livro romântico. Na verdade, é uma história de amor dupla, né? O professor Manuel com a Isolda, o professor da história do Trapo com a Rosana, aquela contraposição de pontos de vista, é uma outra coisa, embora os personagens tenham a mesma profissão. Eu escrevi muito sobre professor, porque eu era professor, então me sentia... Mas são, assim, professores bastante diferentes um do outro, né? O Matoso, da Suavidade do Vento, o professor Manuel, e esse, o Renon, do Uma Noite em Curitiba, que talvez ali alguma coisa eu... estava em semente, alguma coisa que vai aparecer aqui bem mais madura. Madura não digo com relação ao livro, mas com relação à própria visão de mundo, né? Agora, o Eliseu não, é um caso à parte, ele é um personagem bem mais complexo. No segundo de acompanhamento, eu acompanho, normalmente, tento acompanhar a produção literária brasileira, mas eu não tenho condições de fazer oficina ou digamos assim, fazer trabalho prático ou de professor mesmo de literatura. Eu nunca fiz uma oficina de criação literária, nem saberia como começar. E aí realmente não tenho tempo. O meu tempo hoje está muito curto, o meu fôlego diminuiu, eu trabalho pouco por dia, 3 horas por dia, então eu preciso me cuidar de não querer fazer tudo ao mesmo tempo, quer dizer, para direcionar para a ficção, né?
para o próximo romance, para continuar meu trabalho. Bom, encerrando, então, eu queria agradecer, eu gostei muito de conversar com vocês aqui. Para mim, cada palestra é diferente. Primeiro, porque as plateias têm uma alma, cada uma tem uma alma muito própria, você sente isso, né, no tipo da recepção, o tipo das perguntas. Segundo, porque eu sou um escritor que não sabe bem o que faz. Eu tenho um conto meu que começa assim: escritores são pessoas que não sabem o que fazem. E, ao contrário do que parece, eles escrevem justamente porque não sabem. Eles tentam descobrir algumas coisas lá quando escrevem. E, às vezes, você falando, você coloca alguns pontos de vista, algumas observações, descobre algumas coisas na simples troca de informações e tentar dar sentido ao caos da vida, né? Eu queria agradecer a vocês, então, muito obrigado por partilhar essa conversa. Obrigado.